Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbati. E eu sou a Sara Pinheiro, e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência. Bem-vinda a mais um episódio do Natural Pod. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis através da comunicação não violenta. Sabe aquele filme em que duas pessoas se amam, acreditam nas mesmas coisas e querem seguir o mesmo caminho, mas cometem o erro de não conversar com clareza? E por isso elas vivem uma história cheia de sofrimento, dores e às vezes até vingança por ter sempre mal entendidos e conclusões precipitadas regadas por mágoa, raiva e ressentimento? Eu sempre fico assistindo e conversando mentalmente com os personagens, mas era só contar o que aconteceu. Fala o que você está sentindo. Esse tipo de mal-entendido pode acontecer todo o tempo na vida real, em relações amorosas, familiares, profissionais, entre amigos, vizinhos e outras. A comunicação não violenta é uma ferramenta muito utilizada para manter a saúde das nossas relações pessoais ou profissionais. E aí, amiga, como anda a comunicação por aí? Na vida real, amiga, a comunicação está sempre fluindo, empacando, melhorando, dificultando. Cada um tem a sua dificuldade, né? E é difícil manter a comunicação 100% plena na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Eu sinto que a minha dificuldade é não conseguir falar as coisas na hora certa. Daí eu acabo acumulando aquilo que eu queria falar e acabo falando em um outro momento de uma forma inadequada, não pensada, e aí dá tudo errado, né? Eu conheci a comunicação não violenta no meu primeiro ano de casada, que foi um período de adaptação muito difícil. Eu sentia que eu e meu esposo estávamos falando línguas diferentes. Quem já passou por esse período de adaptação sabe como é que é. Ele não entendia o que eu falava, eu não entendia o que ele falava. A gente ficava chateado por alguma coisa, discutia, e no fim das contas a gente entendia que os dois estavam falando a mesma coisa, querendo chegar no mesmo lugar, só que com linguagens e pontos de vista diferentes. E aí eu comecei a procurar alguma ferramenta de comunicação e acabei chegando na comunicação não violenta, né? O livro da comunicação não violenta, que é um pouco do que nós vamos falar aqui, ele foi escrito pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. E ele trouxe esse conceito que mudou a minha vida e a minha mentalidade, e acredito que também mudou a vida de muitas outras pessoas. Amanda, você já tinha ouvido falar da comunicação não violenta? Já sim, Sara. Eu conheci a comunicação não violenta tem já uns 4 anos. E eu conheci, na verdade, num curso antes de conhecer o livro. Então, foi uma época em que eu estava fazendo vários cursos de autoconhecimento, já estava me aprofundando muito na teoria U, que foi uma metodologia que eu sempre me identifiquei muito com a transformação, com o que ela traz para a nossa vida. E nesse momento eu conheci junto a comunicação não violenta. E fez total sentido, assim, para mim, para minha vida, para o momento que eu estava vivendo ali também, entender como essa passagem de informação mesmo, né? Como que eu quero que as pessoas me interpretem, me entendem e como eu estou passando isso, qual é o formato que eu estou passando isso. E é engraçado até falar, Sara, porque eu sempre tive 2 problemas, assim, em comunicação. O primeiro é que desde pequena eu sou sincera demais. Ai, a minha melhor amiga, quando eu era adolescente, ela me chamava de super sincero. Eu não sei se você lembra, mas tinha um quadro no Fantástico, eu acho. Uhum. Tinha o cara que era o super sincero e ele falava na cara das pessoas, assim, o que ele achava, e aí causava confusão. Eu lembro que era um quadro bem engraçado e que, olha só, né, entregando a idade. E eu lembro
que nesse quadro, ele, né, a comunicação, como era muito direta ali, não olhava como esse receptor estava recebendo essa mensagem. Então, a comunicação realmente ficava super confusa. E aí, essa minha amiga me falava que eu era o super sincero, porque a todo momento eu falava coisas que eu pensava e às vezes magoava pessoas e não era bem aquilo que eu queria falar e tudo mais. Confesso que ainda tenho um tantinho disso em mim, um tantinho bom disso em mim, e eu preciso a todo momento olhar para isso e entender como que eu tô passando a mensagem. E um outro ponto é que eu sempre tive dificuldade em me relacionar com as pessoas de forma mais profunda, assim, em me conectar com as pessoas. Desde sempre que eu me lembro, assim, eu não tenho grandes redes de amigos, não gosto de estar em lugares que tenha muitas pessoas. Então, por conta dessas dificuldades sociais, a comunicação também ficava bem travada. Então, foi algo que eu precisei desenvolver bastante durante a faculdade. Então, apresentação de trabalho, falar em público, ter conversas mais assertivas, assim, também. Então, foram 2 pontos que eu precisei me desenvolver bastante, olhar para mim. O autoconhecimento trouxe isso, assim, evidenciou isso, que eu precisava me desenvolver, e a comunicação não violenta chegou na hora certa para que fosse a ferramenta de transformação mesmo na minha vida. Nossa, que legal a sua história. E dentro do contexto aqui, vocês vão perceber que a comunicação não violenta te leva para o autoconhecimento e o autoconhecimento te leva para a comunicação não violenta. Eu vou chamar a comunicação não violenta de CNV, tá bom? A CNV é uma ferramenta de comunicação que nos ajuda a ajustar a forma como estamos nos expressando e ouvindo o outro. Um dos pontos chaves é que ela nos ajuda a evitar essas reações automáticas, sabe? Quando a gente fala sem pensar e acaba se comunicando de uma forma inadequada. Tudo é sempre feito com muita consciência, sem aquelas respostas no calor da emoção. Eu vejo como uma comunicação mais inteligente. O que você acha, Amanda? Uma ferramenta, né? É uma ferramenta maravilhosa. Para mim foi transformador mesmo, assim, conhecer a metodologia, essa ferramenta e aplicar mesmo. Não é fácil, não achei fácil aplicar, mas é constante, né? Então, conforme eu vou entendendo os conceitos e vivendo, né, a minha rotina, o meu dia a dia, entendendo como aplicar essa ferramenta no meu dia a dia, eu vou me transformando nesse processo. Então, a Amanda super sincera lá da adolescência já não é a mesma Amanda de hoje, apesar de ter uns tracinhos ali de super sincera ainda. Mas são coisas que são trabalhadas, né? São coisas que eu estou trabalhando, que eu estou olhando para mim mesma. Como você falou, né, Sara? O autoconhecimento e a comunicação não violenta, elas estão muito interligadas para que a vivência seja real. Eu vou descrever as 4 etapas da CNV e a gente vai entender um pouquinho como colocar na prática, trazendo alguns exemplos, tá bom? Primeira etapa, observação. Segunda, sentimentos. Terceira, necessidades. E quarta, pedido. Vamos começar com a observação. Dentro da observação, você precisa parar e olhar para os fatos de uma forma mais crua, sem avaliações ou julgamentos. Como a Amanda falou, é muito difícil. Eu vou trazer um exemplo aqui para a gente poder deixar isso bem claro. Primeiro exemplo, João vive deixando tudo para depois. Isso é um julgamento. Tudo que você fala de forma generalizada é um julgamento. Como que eu poderia falar disso de uma forma clara e sem julgamento? João estudou na véspera da prova. Isso é um fato sem julgamento. Conseguiu entender a diferença, amiga? A diferença é super clara, assim, né, em relação ao jeito de olhar. Mas esse jeito de olhar
é o que é mais difícil de pegar no tranco, digamos assim. Então, essa transformação inicial, né? Então, como eu olho para as coisas e generalizo tudo, coloco tudo dentro do mesmo lugar, pode ser que o João estudou dessa vez na véspera da prova e na vez anterior também, na outra também, ele teve algumas coisas, mas será que sempre ele deixa tudo para depois? Né? É algo próprio do João. Então, essas generalizações é algo que a comunicação não violenta traz para a gente de rever, né? De olhar para o que aconteceu, olhar para o fato, mas não trazer algo que a gente impõe, né, sobre a ação de outra pessoa. Então, olhar realmente para aquilo que está acontecendo naquele momento, ou que já foi, ou que ainda vai acontecer, mas com um olhar muito mais de ação do que de julgamento em si, né? De pensamentos, no caso. Eu acho que a gente já tá com o julgamento muito enraizado na nossa cabeça e a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar um fato como um fato, não trazer esse nosso julgamento, né? Essa nossa interpretação do que está acontecendo ali. Vou passar para o segundo ponto, que é o sentimento. Nessa hora a gente vai ver de uma forma clara os não sentimentos. Às vezes a gente fala a palavra sentir com o significado de pensar, de acreditar, de achar alguma coisa. Mas os sentimentos são diferentes dos pensamentos e é bem desafiador separar os sentimentos dos pensamentos. Eu vou dar mais um exemplo que eu acho que fica bem claro aqui nos exemplos, né? O exemplo é: acho que você não me ama. Acho que você não me ama é um sentimento? Não, é uma interpretação do sentimento do outro. Só o outro pode dizer o que ele está sentindo, né? E a outra forma de falar isso é: eu estou triste porque você está partindo. Aí sim você identificou o que estava acontecendo, que é o outro indo embora, é um fato cru, e o que você está sentindo. Eu estou triste porque você está partindo. Eu acho bem mais profundo e um pouco mais difícil de identificar. O que você acha, amiga? Os sentimentos, eles são muito difíceis de serem até sentidos e identificados em nós mesmos, assim. Comigo isso acontece muito. Por quê? Porque de quando eu era pequenininha, desde o começo, eu não consegui, na minha fase inicial de crescimento, entender o que eu estava sentindo, quais eram os sentimentos, o que era tudo aquilo, e sempre ter esse outro olhar, né? Eu sempre tive esse outro olhar de entender o que o outro está fazendo e não o que o que está acontecendo dentro de mim, o que eu estou sentindo em relação a isso. Então, os sentimentos não serem pensamentos é algo que é contraintuitivo para mim, no caso, né? Então, eu precisei trabalhar muito isso e ainda não é fácil para mim estar entendendo quando é um e quando é outro. Mas depois de um certo tempo, o nosso olhar fica mais aguçado, né? Conforme vai praticando e tudo mais, e hoje eu já consigo identificar um pouco melhor, entender quais são esses sentimentos, quando esse sentimento é mais denso, então nesse caso é a tristeza, e eu sinto essa tristeza de forma mais forte, mais densa, mais pesada, do que um outro sentimento que é a alegria, por exemplo. Então quando eu sinto alegria, quando eu tô feliz, esse sentimento não é tão denso, não me causa essa emoção forte também. Esse é um outro ponto, né, Sara? As emoções, que também são diferentes de sentimentos, e que eu também não tinha essa clareza toda. Então, a partir desse ponto da CNV, é um mundo a ser explorado, são muitos conhecimentos que a gente vai conseguindo e passo a passo entendendo como a gente se sente, como a gente age. Então é muito desafiador, mas para mim é um dos
pontos mais essenciais em relação tanto à comunicação quanto ao nosso autoconhecimento também. Eu falei que tem tudo a ver com autoconhecimento, principalmente nessa parte, né? Nos sentimentos e nas necessidades que a gente ainda vai entrar. Mas uma coisa que é importante a gente pontuar nos sentimentos é que a gente precisa assumir a responsabilidade do que nós estamos sentindo. Então, a pessoa fala aí, eu acho que você não me ama mais. É uma interpretação do que o outro está sentindo. Então, eu pego o que eu estou sentindo e coloco essa responsabilidade no outro. A culpa é sua, porque eu estou sentindo, eu estou achando que você não me ama mais. Mas, na verdade, a culpa é minha, porque eu vi que a pessoa está indo embora e resolvi interpretar que ele está indo embora porque ele não me ama e assumir isso como verdade. Então, o que eu posso falar é, eu estou triste, eu estou desapontada porque você está indo embora, e isso faz com que eu pense que você não me ama. Os sentimentos e pensamentos são diferentes, mas um pensamento pode gerar um sentimento. E aí, acaba que a gente cria os pensamentos e as interpretações muito loucas na nossa cabeça. E acaba alimentando um sentimento que muitas vezes não é bom pra gente e não é bom pro outro. E aí a comunicação fica completamente truncada, né? Os sentimentos, eles são muito relacionados com as necessidades, que é o ponto 3. Vou falar um pouquinho das necessidades agora. Toda vez que a gente reage de uma forma mais agressiva, essa agressividade vem de uma necessidade não atendida. Toda vez que a gente tem uma necessidade não atendida, a gente olha o que tem de errado com o outro, quando na verdade são as nossas necessidades que estão gerando aquele desconforto, sabe? No livro do Marshall, ele fala a seguinte frase, que eu achei genial. Se não valorizarmos as nossas necessidades, os outros também não vão valorizar. Então, se você não entende o que você realmente quer, do que você realmente precisa para que você não sinta aquele desconforto e aquele sentimento que você identificou ali no passo 2, você não tem como falar isso para o outro não tem como adivinhar. Se nem você está conseguindo entender o que você está sentindo, o que você está precisando naquele momento, o outro menos ainda, né? Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro, tá bom? O exemplo é: me sinto frustrada por você não ter chegado a tempo para o jantar, porque eu esperava que tivéssemos um tempo juntos. Então, ela conseguiu identificar o fato que foi a outra pessoa não chegou a tempo para o jantar. O sentimento, eu me sinto frustrada. Então, ela identificou o sentimento de frustração e o que ela esperava, né? Ela esperava ter um tempo junto com aquela pessoa naquele jantar. Daqui a gente já consegue identificar qual é essa necessidade. A necessidade dela é passar um pouco mais de tempo de qualidade com essa pessoa que ela estava esperando para o jantar. Todos esses exemplos que eu estou trazendo são exemplos do livro, mas a gente consegue trazer para os exemplos do nosso dia a dia, né? Amanda, você consegue identificar as necessidades e sentimentos? O que você achou desse exemplo aqui que o Marshall trouxe? As necessidades, Sara, para mim traz muita clareza em relação a todo o processo, né, de comunicação. Para mim, esse é o ponto que mais traz clareza. Então, depois que a gente já conseguiu reconhecer os nossos sentimentos, o que é pensamento, como que um gera o outro, como que essas coisas estão interligadas, a nossa necessidade vem muito para a prática, né? O que eu quero? O que eu espero? Né? O que eu quero através dessa comunicação, através dessa relação? Então, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe, ela quer passar esse tempo junto, ou ela se sentiu dessa forma porque não teve essa necessidade ali saciada. Então, como fazer para ter essas necessidades realmente atendidas? E aí vai do nosso entendimento do que é a nossa ação, né, do que eu posso fazer para atender essa minha necessidade, e até qual é o ponto que a outra pessoa, que a gente espera que a outra pessoa atenda
essa nossa necessidade. E aí gera comunicação, né? É daí que surge essa parte mesmo de colocar a mão na massa e de praticar a comunicação não violenta. Então, para mim, as necessidades, elas trazem muita clareza de como a gente vai implementar a comunicação não violenta na nossa rotina, no nosso dia a dia. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto é o pedido. Então, você já entendeu o fato, já identificou o seu sentimento, já entendeu qual é a sua necessidade não atendida e agora a gente vai fazer um pedido para que essa pessoa atenda a essa necessidade que você tem e que você identificou, tá? Você precisa criar um pedido claro, positivo, de uma ação concreta, de algo que você realmente quer. Então, claro, a pessoa não pode ter a menor dúvida do que você está pedindo. Positivo no sentido, você não vai pedir para a pessoa deixar de fazer alguma coisa. Você vai pedir para a pessoa fazer alguma coisa. Então, não coloca o não nesse pedido. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo, vocês vão entender por quê. E de uma ação concreta, ou seja, algo que a pessoa possa simplesmente fazer o que você está pedindo. E tem que ser o que você está querendo e precisando naquele momento, senão não adianta, né? Vou trazer um exemplo aqui, mais um exemplo do Marshall. O marido chegou em casa tarde, pois ele trabalha 60 horas por semana. Esse é o fato, tá? Sentimento. A mulher se sente triste e desapontada, pois ela esperava que ele chegasse mais cedo para passar um tempo com ele. A necessidade que ela tem é ter um tempo de qualidade em casal. E o pedido que ela vai fazer, claro, positivo, de uma ação concreta. Gostaria de ter uma noite por semana para passarmos um tempo juntos. Olha como isso é específico, é uma noite por semana. Então fica muito claro na cabeça dele, até para ele poder organizar a rotina dele dentro disso. Agora eu vou dar um exemplo do pedido feito de forma errada. Ela poderia falar, eu gostaria que você trabalhasse menos. Daí, no exemplo que ele dá, o homem vai e decide fazer outra coisa. Ele resolve fazer um esporte. Ela falou que era para eu trabalhar menos, então eu vou fazer outra coisa. Então, ele reduz o tempo de trabalho e aumenta o tempo com outra atividade, mas não traz o tempo de qualidade do casal, que era o que ela estava sentindo falta, a necessidade dela. Chega a ser engraçado, né, Amanda? Porque a falta de clareza no pedido, ela fez tudo certo, mas na hora de pedir ela pede errado, e aí ela recebe a ação errada, que não atende a necessidade que ela estava sentindo. Isso é muito comum, né, Sara? Muito comum isso acontecer. Realmente por isso, né, a gente ainda não consegue, em grande parte das vezes, trazer algo bem simples e claro. E nisso a comunicação não violenta é incrível para trazer esse jeitinho de fazer a pessoa entender o que a gente precisa e como a gente precisa fazer. E pensar nisso, olhando para as nossas ações, nossa, várias vezes, assim, na minha vida, isso já aconteceu comigo em vários momentos, não dessa forma, mas em outros aspectos, assim, de eu falar alguma coisa, querer que o resultado seja seja um resultado A, eu falo um negócio e o resultado sai B. Por quê? Porque eu não dei essa especificação, que na maior parte das vezes seria muito mais simples eu falar, né, o que eu queria do que o que eu fiz, e aí fez um rolo todo e tudo mais, e o resultado foi B. Então, a facilidade que gera também com um pedido certo, com um pedido de uma forma amistosa também e muito objetiva, é muito importante para que a gente consiga eliminar também ruído, eliminar empecilho, tudo isso dentro da nossa rotina. Então, é uma das ferramentas que facilitam muito o nosso dia a dia e de quem está em volta também, né? Nós com nossa família, com os amigos, no trabalho.
Eu sinto que nós mulheres, a gente tem a cultura de dar sinais. Mas eu dei todos os sinais e a pessoa não entendeu. E, gente, pelo amor de Deus, a gente tem boca, né? A gente precisa falar com clareza o que a gente precisa. A gente não precisa ficar dando sinais. Mas eu falei, eu avisei. E ela não avisou. Ela falou... Você só trabalha, né? Isso é uma comunicação violenta, né? Você só trabalha, você só chega tarde, você nunca tem tempo para mim, você nunca tem tempo para nada. São comunicações violentas. E, na verdade, ela só precisava chegar e falar. Eu fico desapontada quando você chega em casa tarde, porque eu esperava que a gente tivesse um tempo juntos para conversar durante o jantar. Será que a gente consegue separar uma noite na semana para ter esse tempo de jantar juntos e conversar? Ponto. Quem vai dizer que não, né? Pelo que o Marshall fala, a partir do momento que você identifica o seu sentimento e expõe o seu sentimento e a sua necessidade, se colocando num lugar de vulnerabilidade, você já estimula a empatia do outro. Então, o outro consegue te ver de uma forma humana. E aí ele percebe que ele sente vontade, na verdade, né, de te ajudar e de atender aquela sua necessidade. O livro é muito amplo e muito profundo. Ele sempre traz esses exemplos, mas ele também traz uns exercícios práticos, sabe? Igual o livro de escola, que tem algumas frases para você identificar a forma certa e a forma errada de se comunicar, e depois ele vem com a correção daquilo ali. É muito legal. Eu vou passar aqui só mais um ponto de aprofundamento, que aí já é um nível a mais da comunicação, mas quem quiser, leia o livro, tá? Tem muitos detalhes e uma profundidade muito maior do que a gente falou aqui, mas eu vou passar para vocês uma amostrinha desse aprofundamento que está no escutar o outro. Então, até agora a gente falou um pouquinho sobre como entender o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, quais são as nossas necessidades. E aí, quando a gente passa para o momento de ouvir o outro, olha, a dificuldade sobe num grau, né, Amanda? Que é muito mais difícil, gente. Então, vou só dar uma pincelada aqui para vocês entenderem. Quando o outro fala com você, você precisa passar por esses 4 pontos. Então, vamos nos colocar lá no lugar daquele homem que chegou atrasado para o jantar. Ele chegou atrasado para o jantar e a mulher estava super emburrada e falou: você só trabalha. Daí ele tem que entender o fato. Qual o fato? Eu cheguei em casa tarde porque eu estava trabalhando. Tá, vou tentar entender qual é o sentimento dela. Se ela falou que eu só trabalho, é porque ela tá brava ou ela tá chateada. É muito difícil, gente. É muito difícil identificar o sentimento do outro. Mas só de ter esse olhar, a gente já consegue ter um pouco mais de empatia, sabe? De entender o que o outro tá falando. E aí, ele vai ter que cavar lá dentro da cabeça dele qual pode ser a necessidade dela. E como que ele vai descobrir isso? Fazendo perguntas. Então, ele vai perguntar para ela: você tá triste porque a gente não teve um tempo juntos? E aí ela responde, né, dentro desse exemplo aqui: claro que eu tô, poxa, eu preparei o jantar com todo carinho, achei que a gente ia estar aqui juntos. E se ele errar na primeira vez que ele perguntar, ele segue perguntando: você tá brava porque eu tô trabalhando demais? E vai ser nessa pergunta e resposta que eles vão entender qual é o problema e qual é a dificuldade. Fazendo essa pergunta, tentando entender o que o outro está sentindo, é que você cria essa conexão. E a partir dessa conexão, vocês vão conseguir resolver o problema. Muito mais difícil, né, Amanda? É, nível hard. É um desafio enorme entender e se comunicar e se conectar com outra pessoa de verdade. Então, essa ferramenta traz algo super profundo em relação à conexão também. Então, através da comunicação, a gente consegue realmente aprofundar esses níveis de escuta, de empatia, consegue praticar
toda essa parte mesmo de conexão com outras pessoas. Eu acho super maravilhoso. Mais uma curiosidade mesmo, mas o Marshall, quando ele implementou a comunicação não violenta, ele levou isso para zonas de conflito, para lugares onde estavam acontecendo conflitos reais, gente, conflitos de guerra, lugares de violência mesmo, escolas onde estava acontecendo alguma violência física, empresas, essas mediações políticas que são muito frágeis e muito delicadas, e aí se acontece alguma coisa inadequada nessa comunicação, acaba gerando uma guerra, um conflito muito grave. Então, ele trouxe a comunicação não violenta para resolver esse tipo de conflito. Então, uma ferramenta que a gente pode usar na nossa vida, no nosso dia a dia, para melhorar a qualidade das nossas relações, mas é uma ferramenta muito poderosa. Então, não diminua a importância de tudo isso que a gente falou aqui. Amanda, vou te agradecer por esse bate-papo. Eu adorei conversar sobre isso. O livro explodiu a minha cabeça quando eu li e a vontade é de sair gritando pelo mundo que existe esse tipo de ferramenta. E nos vemos no próximo episódio. E se você gostou de todo esse conteúdo do episódio de hoje e quer se aprofundar, nós vamos deixar aqui embaixo o link do livro. E para estar mais pertinho da gente, você me encontra no Instagram, @rotinaorgânica, e a Sara no @sarapinheiro. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!